boa noite. Meu nome é Lucas Arusa e hoje eu vou falar sobre a evolução da armadura medieval no período da Baixa Idade Média na Europa Ocidental. Desde que o homem veio à Terra, ele guerreou. Com isso, ele criou armas e contra essas armas, ele criou armaduras. E contra essas novas métodos de defesa, ele criou novas armas. E a gente se encontra nesse ciclo até os dias de hoje. O período da Baixa Idade Média foi um período de grande evolução na metalurgia, o que possibilitou que houvesse um avanço constante nas armaduras. A armadura do século XI ela era composta por duas armaduras, que era uma de tecido, que é o gambeson, e uma que é de malha, que são anéisinhos um grudados com os outros. O gambeson compõe a defesa principal, onde ela seria boa contra ataques cortantes, e mesmo se o ataque cortasse, não ia atingir a pessoa e o dano ia ser muito reduzido. Só que o problema eram ataques perfurantes, porque ataques perfurantes iam passar direto pelo gambeson. Então, por isso, se desenvolveu a armadura de malha. A armadura de malha ela era boa contra ataques perfurantes e adicionava mais durabilidade à armadura. Havia uma grande dependência aos escudos, mesmo com as armaduras, porque ainda as armaduras não eram tão desenvolvidas. Este capacete é um modelo nasal, que ele é especificamente um modelo normanno, por causa da pontinha. Os modelos nasais, eles se identificavam por proteger o topo da cabeça e também a região do nariz. Esses aqui são outros modelos do capacete nasal. Este aqui é um chapeau de fer, que é um modelo que se popularizou no século XII. Ele é reto, mas isso é bom porque se você atacasse da ponta, ia causar um impacto menor do que o modelo normanno. O modelo normanno, ele poderia refletir o ataque, mas se acertasse o impacto ia ser mais forte. E aqui ao lado a gente tem um modelo viking que não tinha chifres, mas protegia a região dos olhos e da bochecha. No século XIII, acompanhando o século XII, houve uma evolução gigante nas armaduras. A malha se estendeu até as mãos e começou a cobrir o corpo inteiro. As pernas e tudo era coberto agora por malha. Também se desenvolveu os primeiros modelos de peitorais. Eles eram chamados de vestes de placas, eles eram espécies de placas, uma grudada com as outras, que ofereciam uma defesa muito boa contra lanças. Porque lanças eram os verdadeiros inimigos dos cavaleiros. Com isso, por exemplo, o capacete aqui foi principalmente contra lanças, porque essa extensão no rosto permitia que você não morresse. Também o escudo diminuiu bastante, porque com o avanço da armadura, o escudo começa a diminuir, porque a armadura começa a virar o próprio escudo. Aqui são outros modelos do capacete. Esse aqui é o mais famoso, que é uma versão melhorada, que agora tem proteção nas áreas de trás. E ao lado você tem um pão de açúcar, que ele é pontudo e ele é bem potente também. Ele incentivou bastante o modelo posterior ao dele. No século XIV, houve uma evolução ainda maior no sentido das placas, onde agora elas cobrem a maior parte do corpo, e mesmo as áreas que não são cobertas por placas, o que tornava basicamente o cavaleiro um tanque moderno, o equivalente ao... Agora a malha ela cobre o corpo inteiro e também o peitoral. O peitoral é rechonchudo, não porque o cara era gordo, mas para defletir lanças. Mesma coisa com o bico e com o topo do capacete. Só que o capacete era tão potente que houve um rei na Inglaterra chamado Henrique V, que levou uma flechada na cara e sobreviveu por causa de um modelo deste de capacete. No século XV se desenvolveram duas escolas de metalurgia, devido ao grande avanço nela. A milanesa, que é aqui, e a próxima que vai ser a gótica. A milanesa era italiana e a gótica ela era alemã. A milanesa, a armadura em geral do século XV, houve um grande aumento na questão de placa. Isso foi por causa dessa pequena invenção, o arrete curiace. Essa extensão da armadura, ela fornecia um negócio para você apoiar a sua lança, e com isso o impacto da lança ia ser muito mais forte, porque ela iria contra o peito e não contra o braço. Por isso o impacto seria muito mais poderoso e perfuraria a malha.
Então, com isso, se desenvolveu placas no pescoço, em todas as áreas. E por baixo ainda teria a malha e o gamberson. O modelo milanês, ele se identifica pela diferença das ombreiras. Esta aqui, ela seria de ataque e essa seria de defesa. Então, por isso que ela cobre mais o corpo do que essa. E também ficou a reta curriás na de ataque. Este aqui é o modelo gótico. Ele é bem diferente do modelo milanês, porque ele não adota as diferenças nas ombreiras. Mas sim, ele tem detalhes na armadura, que isso é lança. E também o que deixa o modelo único é o capacete, porque ele é composto, tecnicamente, por 2 capacetes. O capacete de cima e a proteção de boca por baixo. Eles são separados porque a viseira, ela era algo muito importante, que se desenvolveu desde o século XIV. E isso era bom porque você poderia remover e com isso você não ficaria tão arriscado quando você quisesse respirar, ver ou falar. E esse modelo, ele incentiva muito isso, porque se você quiser ver, você remove a parte de cima. Se você quiser falar, respirar, você remove a parte de baixo. O que nós vemos aqui é que houve um grande progresso na evolução das armaduras. E esse processo é constante. Então, o que será que evoluiu? Para onde será que essa armadura foi? Bom, esse aqui é um modelo do século XVI. Você deve se perguntar, como uma armadura assim ficou assim? Isso foi por causa de uma pequena evolução no sentido das armas.